Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Vamos para a segunda parte da leitura do texto de Currículo da Cidade, matéria de Geografia, Ensino Fundamental. Preparação aqui para o concurso de PEIF de 2022. Bora para a leitura. Dimensões do conhecimento geográfico. Há pelo menos duas formas predominantes de organização do conhecimento geográfico que estamos propondo para os conteúdos. Uma vista pelo prisma da área de conhecimento, a geografia como campo de saberes das ciências humanas, e outra buscando a articulação interdisciplinar, diálogo com os campos que estabelecem fronteiras como dos saberes da ciência da natureza, das linguagens, etc. Segundo Morim, a especialidade, a territorialidade e a temporalidade dos fenômenos estudados pela geografia nos permitem desenvolver uma visão de complexidade. Nessa proposta, considerou-se, de modo geral, os conteúdos e métodos geográficos que se pautam na aprendizagem que faz sentido para a vida dos estudantes e revelam características das formações socioculturais e das influências políticas que demarcaram os territórios da cidade de São Paulo, assim como sua inserção regional, nacional e global. Nesse sentido, destacamos a escala como estratégia de apreensão da realidade como representação. Harvey, ao trabalhar com a noção de escalas de urbanização, observou o fenômeno urbanização em suas múltiplas dimensões e expressões espaciais, cada escala representando uma face particular do processo, um conjunto de características intrínsecas. A escala foi objetivada mediante a visibilidade de partes do real, que representam estruturas que se diferenciam de acordo com o ponto de vista do observador. A importância operatória da noção por ele utilizada está em observar a urbanização como um fenômeno que adquire características particulares com a mudança de escala. Nesse sentido, o ensino de uma geografia das sociedades pressupõe aceitar que estamos frente a conceitos e problemas do mundo social, os quais sempre mudam, pois são dinâmicos. Significa captar as regularidades das lógicas sociais, políticas e econômicas que configuram os territórios. Não se trata, então, de um espaço de encenação no qual as coisas ocupam o lugar no qual os fatos ocorrem, pois é um espaço criado e recriado por diferentes sociedades em cada momento do desenvolvimento histórico da humanidade. A cidade de São Paulo pode ser considerada como síntese da aceleração do tempo, que imprime e acumula no espaço transformações constantes. Nessa dinâmica da vida urbana, percebe-se cada vez mais as conexões por redes, a virtualidade das relações, as complexas diferenças e desigualdades sociais da urbanidade e da injustiça, os dilemas da escassez de recursos naturais, as mobilizações sociais e a busca por utopias de um mundo de equidade social. As transformações na organização das sociedades industrialistas, como São Paulo, ocorridas nos últimos 2 séculos, têm estimulado intensos debates entre pesquisadores que analisam a capacidade da ciência em compreender esses processos de mudanças e suas múltiplas causalidades e consequências. É nesse contexto de construção de leituras complexas que educadores se debruçam sobre suas escolhas temáticas, suas formas de trabalhar na instituição escolar, as relações entre os campos disciplinares, as urgências sociais, as temporalidades da escola e a vida social e ambiental de seus estudantes. A geografia, como saber dos povos e da ciência, busca entender e explicar essas transformações do mundo atual em sua especialidade, territorialidade e temporalidade. Portanto, o saber geográfico escolar tem a peculiaridade de selecionar o que é fundamental que os estudantes aprendam em suas vidas na urbe complexa de São Paulo, em suas relações com a região metropolitana, o estado de São Paulo, com o país e o mundo. Esta proposta, portanto, deve ser uma referência que pode ser recriada pelos professores de geografia que assumem cotidianamente o desafio de desenvolver uma prática educativa que desperte nos estudantes o interesse pelo entendimento crítico do mundo vivido.
A expressão mundo vivido é muito apropriada para se referir ao propósito da geografia da educação escolar. O mundo que chega das diferentes localidades se apresenta em fragmentos multiescolares pelas diversas mídias. Os estudantes estão expostos à contemporaneidade complexa. O que chega aos estudantes não são conceitos formalizados da ciência, e sim a dinâmica do mundo plural e multifacetado do cotidiano. Por isso, trabalhar uma geografia não segmentada implica um grande repertório de conhecimentos ao mesmo tempo do mundo e de São Paulo, analisado de modo particular pela ciência geográfica, na busca de uma interpretação crítica. Coloca-se como desafio para os professores a escolha dos recortes para aprender sobre o mundo por meio de conceitos e métodos de modo a influir no pensar e propiciar aos estudantes tornarem-se sujeitos ativos e capazes de transformar o mundo num bem viver. Nesse sentido, emergem questões amplas, como aprender sobre o vivido de modo interessante e relevante, como trabalhar a partir das lentes conceituais da geografia que auxiliam o estudante a aprender com entusiasmo e desvelando de modo cada vez mais complexo o seu cotidiano. Quais habilidades são fundamentais para ler o mundo por meio das linguagens próprias da geografia e desenvolver o pensamento espacial? Como ensinar as linguagens, tornando os estudantes autônomos nessa capacidade de leitura de mapas, imagens, textos e mídias em geral? Como desenvolver a oralidade de modo a criar uma argumentação tão necessária à construção da crítica? A experiência didática dos professores como profissionais da educação e da cultura coloca em jogo outro dilema: construir conceitos ou construir pelos conceitos o entendimento do mundo vivido. Alencar afirma que podemos inferir que a finalidade do conceito é de ser uma ferramenta intelectual, um instrumento teórico para analisar a realidade, mas também de interação e mudança dessa realidade. Portanto, os conceitos não estão isentos de críticas e mudanças. Segundo Couto, as palavras e os conceitos são vivos, escapam escorregadios como peixes entre as mãos do pensamento, e como peixes movem-se ao longo do rio da história. Há quem pense que pode congelar conceitos. Essa pessoa será, quando muito, um colecionador de ideias mortas. Dessa forma, o mero deslocamento de um conceito do contexto em que foi criado já é uma recriação desse conceito, pois ele já não é mais o mesmo, uma vez que os conceitos são vivos e estão em constante mutação em consonância com as mudanças históricas, não sendo possível tratar os conceitos como ideias fixas e imutáveis, pois possuem historicidade que lhes dá significado. Segundo Moraes e Salles, é necessário desmistificar para o aluno que os conceitos são palavras mágicas que explicam tudo, mas são elementos do conhecimento racional que possibilitam entender a realidade. No tocante à formação de conceitos, Couto, apoiando-se em Vygotsky, argumenta que o aluno, no processo de construção de conceitos, deve ser confrontando com algum problema que possibilite que ele resolva a tarefa problematizada, tanto por meio de seu aparato de conceitos, quanto pela aquisição de novos conceitos. Quanto às tecnologias presentes na vida cotidiana, as transformações do mundo acelerado e virtual estão associadas às possibilidades de acessar informações produzidas solidariamente por inúmeros sujeitos que postam incessantemente nas redes informacionais. Porém, decifrar e pensar sobre esses conteúdos depende de saberes relativos às intencionalidades da informação disponibilizada. Depende, sobretudo, das condicionantes da economia, da política, da cultura e das visões de natureza que muitas vezes estão ocultas nas milhares de páginas de informação, por exemplo, o site de busca de informação. Gurevich, ao tratar de conceitos em geografia, considera que as informações abundantes demandam reflexões sobre quais conceitos geográficos são mais potentes para explicar o mundo, o que é comunicado pelas redes informacionais.
A escola, em sua totalidade de sujeitos envolvidos no ensinar e aprender, é formada por crianças e jovens que se transformam a partir da mediação escolar entre professores e estudantes em sujeitos responsáveis, transformadores, criativos e empreendedores e seguros do seu papel social. O trabalho dos professores de geografia se dá no contexto desse desafio internacional. E isso é o mais interessante. Ser professor de geografia é tornar os estudantes sujeitos de cultura e cidadania e, portanto, é ser encarregado da formação de uma consciência crítica que estimule a inserção dos estudantes na sociedade como sujeitos ativos numa realidade brasileira dinâmica e contraditória. A seleção de conteúdos não deve ser apenas um modo de aprender tacitadamente a ciência geográfica, mas aprender por meio do conhecimento geográfico o mundo que podemos construir. Os conceitos geográficos são lentes que sugerem métodos para interpretar a realidade. Assim, se pretendemos que os estudantes percebam sua ligação simbólica e afetiva com o mundo vivido, pode-se evocar a dimensão do lugar como pertencimento e propor métodos de análise de narrativas visuais ou textuais aproximativas. Por exemplo, a construção do mapa afetivo do espaço vivido pela comunidade. O lugar como pertencimento suscita o trabalho com as representações simbólicas expressas na oralidade, nos esquemas e mapas que podem ser coletivizados em sua produção. Se a leitura do vivido exige que entendemos as dimensões políticas e o território efetivamente usado, uma perspectiva interessante pode ser descobrir os agentes do território e seus campos de força que determinam a organização e produção do espaço. O território como potência da ação do Estado também pode ser entendido por métodos de leitura dos mapas, por exemplo, o mapa do Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo. Conhecer como são produzidos os planos que definem a produção e o ordenamento do território pode abrir uma frente ampla para compreender-se como cidadão. No território expressa-se o poder político e econômico da organização social, os conflitos e as disputas territoriais. Dessa forma, uma possibilidade é trabalhar o conceito de território a partir de várias escalas, não apenas a do Estado-nação, e assim discutir fronteiras, limites e relações de poder a partir da própria sala de aula por meio de uma situação problematizadora, conforme aponta Cavalcanti. Trabalhar com os estudantes na construção de um conceito de território como um campo de forças envolvendo relações de poder é trabalhar a delimitação de territórios na própria sala de aula, no lugar de vivência do aluno, nos lugares por eles percebidos, mais próximos, não fisicamente do aluno. É trabalhar limites, continuidade, descontinuidade, superposição de poderes, domínio material e não material no âmbito do vivido pelo aluno. Para estudar fenômenos da natureza, pode-se, a partir de estudos geoecológicos, em que o mundo apresenta integrado esse sistema. A fragmentação dos estudos da natureza dificulta o entendimento das interpelações geográficas. Por exemplo, ao invés de estudar isoladamente o ciclo da água, é interessante associar esse ciclo a questões que envolvem processos da natureza e da sociedade. Um modo de recortar sem fragmentar pode ser feito por meio de eixos de problematização, tais como qual a relação entre a água, a hidroeletricidade e as bacias hidrográficas. Os impactos da ação humana nas bacias hidrográficas estão gerando escassez de água em São Paulo, porque e como os fenômenos naturais e cíclicos do clima podem nos ajudar a entender porque as chuvas ora são abundantes, ora são escassas, faltando energia, como ficarão as atividades industriais, rurais e comerciais. Será que falta água ou estragamos a água com a falta de saneamento básico? Organizar a construção de método para construir conceitos a partir do estudo da espacialidade é fundamental para uma leitura geográfica mais complexa. Por isso, o professor precisa também se sentir provocado a buscar criatividade, responsabilidade e transformação tal qual seus estudantes. Organização dos conteúdos.
A organização por eixos possibilita um planejamento articulado de diferentes conceitos, procedimentos, atitudes e valores para cada um dos ciclos da escolaridade. Eles constituem caminhos para articular os conceitos com os objetos de conhecimentos, pois sem essa articulação os conceitos seriam apenas definições vazias e sem sentido. Os eixos poderão servir de referência para nortear a organização curricular, possibilitando ao professor incorporar novos temas, considerar os conceitos prévios dos estudantes, bem como construir com eles os conceitos geográficos necessários para a leitura do mundo. Neste documento, eles foram incorporados de modo a ampliar as possibilidades práticas de sala de aula, de diferentes sequências de conteúdos, do tratamento de conteúdos em diferentes situações locais e do estabelecimento das várias conexões entre conteúdos dos diferentes eixos e os temas interdisciplinares. Os respectivos objetos de conhecimento podem ser organizados em temas e problemas para investigação elaborados particularmente pelo professor no seu plano de ensino. Deve-se esclarecer que não se propõe forçar a integração aparente de conteúdos, mas trabalhar conhecimentos de várias naturezas que se manifestam interrelacionados de forma real. Os fundamentos que orientam a seleção de objetos de conhecimento valorizam conceitos como estruturadores do pensamento geográfico que compõem a mola mestra da organização dos grandes eixos de estudo. Conceitos de território, paisagem, lugar, região, natureza, entre outros, são valorizados e desdobrados dos eixos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que permitem desenvolver a didatização das situações geográficas. Em cada ano dos 3 ciclos de aprendizagem, há um quadro sistematizado com 4 colunas: eixo, objetos de conhecimento, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e objetivos de desenvolvimento sustentável, ODS. Os ODS foram pactuados na Agenda 2030 pelos países membros das Nações Unidas e foram inseridas neste currículo como temas inspiradores a serem trabalhados de forma articulada com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Nos quadros há uma correspondência com os ODS relevantes para o objetivo, seja do ponto de vista temático, quanto sob o olhar metodológico e de abordagens inovadoras de aprendizado. Educadores e estudantes são protagonistas na materialização dos ODS como tema de aprendizagem, têm ampla liberdade para também criar projetos autorais a respeito, assim como buscar parceiros com o objetivo de promover maior cooperação entre os diferentes atores sociais e da comunidade escolar na geração e compartilhamento do conhecimento e da prática. Há que se ressaltar alguns questionamentos considerados pelos educadores da rede quanto às bases epistemológicas e sociohistóricas críticas do pensamento geográfico e sobre os processos de organização dos conteúdos, destacando evidentemente uma preocupação explícita e contextualizada com a retórica científica sobre a importância da organização do ensino pela aprendizagem dos estudantes. Que o conhecimento geográfico proposto no currículo seja capaz de levar o estudante a compreender o espaço geográfico em sua totalidade como resultado das relações entre a sociedade e a natureza e da dinâmica resultante da relação entre ambas. Que o estudante construa um conhecimento do mundo como um espaço social concreto e em movimento. Que a complexidade do espaço geográfico se expressa em suas determinações naturais, históricas e sociais, a partir de suas diversas culturas, etnias, formas, gêneros, diferenças. Que essa complexidade seja tematizada e compreendida, considerando o mundo vivido pelos estudantes. Que o protagonismo seja fundamental para entender e agir sobre a realidade imediata dos estudantes, assim como compreender a interface de São Paulo em escalas espaciais mais amplas, regional, nacional e mundial, e refletir sobre como a sua realidade se articula a essas escalas. Que a aprendizagem se reflita na formação de um estudante de pensamento crítico,
o que implica capacidade de problematizar a realidade, propor soluções e reconhecer sua complexidade. Que haja o reconhecimento da importância do pertencimento étnico-racial e, ao mesmo tempo, a valorização do estudante como sujeito imerso na cultura que constitui e constrói o lugar. O reconhecimento de pertencimento étnico-racial enquanto valor conceitual resulta da necessidade de reflexões aprofundadas sobre o significado amplo da mobilidade espacial de agrupamentos humanos e suas variedades sociais, culturais, históricas e regionais, a exemplo de populações migrantes e em situações de permanente itinerância na cidade de São Paulo. Então, na próxima a gente continua a partir dos fundamentos teóricos e conceitos estruturantes. Página 72. É isso, em breve a gente vem com mais leitura aqui do currículo da cidade. Até a próxima. Valeu!